Olá, pessoal! Olá para vocês! Olá, Débora! Olá, Pedro! Olá, Carioca! Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que sempre aparece nas provas. Eu vou falar sobre direito constitucional, eu vou falar sobre o artigo 5º da Constituição, uma matéria que é muito importante. Eu vou garantir o seu acerto nessas questões que tratam sobre esse tema. Tudo vai estar aqui. Quando a gente fala sobre o artigo 5º da Constituição, quando a gente fala sobre direitos fundamentais, eu estou falando daqueles direitos que nós, cidadãos, temos frente ao Estado. Nós vivemos em uma sociedade cujo Estado governa o povo que está em um determinado território. Quando o Estado governa o povo que está aqui no território brasileiro, o Estado tem muitos poderes. Ele tem muitos poderes para fazer muita coisa. E ele pode fazer muita coisa. Entretanto, tudo que o Estado faz tem que respeitar os direitos fundamentais. Direitos fundamentais são as garantias que nós temos frente ao Estado. São direitos que o Estado tem que respeitar. São direitos que o Estado tem que assegurar para cada um de nós. Primeira perguntinha que vai cair na sua prova. Quem são os titulares dos direitos fundamentais? Quem possui os direitos fundamentais? Pessoal, no Brasil, os direitos fundamentais são para todas as pessoas, todos, brasileiros e estrangeiros. Prof, estrangeiro que está passeando no Brasil tem direito fundamental? Tem. Estrangeiro que está passeando no Brasil tem direito fundamental. Agora, existem alguns direitos fundamentais que são extensíveis até mesmo a pessoas jurídicas. Existem direitos fundamentais extensíveis a pessoas jurídicas. Me explica isso. Por exemplo, uma empresa tem direito à imagem? Tem direito à honra? Tem. Direitos fundamentais que são daquela empresa, direito à imagem. Então, o que você vai responder na prova? Existem direitos fundamentais que são extensíveis às empresas? Sim. Alguns direitos fundamentais são inclusive titularizados por empresas, alguns, não são todos. Por quê? Existem alguns direitos, como direitos trabalhistas, que não são direitos que vão ser das pessoas jurídicas. Haja vista a natureza desse direito. Uma empresa não pode ter direito trabalhista, não é verdade? Então, o que você vai responder na sua prova? Alguns direitos fundamentais são extensíveis a pessoas jurídicas. Quem são os titulares dos direitos fundamentais? Todos os brasileiros, inclusive também os estrangeiros, estrangeiros que moram no Brasil, estrangeiros que estão passeando pelo Brasil, gozam dos direitos fundamentais. E alguns direitos fundamentais são extensíveis a pessoas jurídicas, como, por exemplo, o direito à imagem. As empresas têm direito à imagem. É extensível à pessoa jurídica. Acertou essa questão? Já vamos passar para a segunda questão. Prof, como é que se deu a inserção desses direitos fundamentais na nossa Constituição? Como é que isso aconteceu? Galera, nossa sociedade ela passa por um processo evolutivo. Nós estamos hoje no melhor momento até então. Como assim? Se você para observar o homem das cavernas, gente, o homem das cavernas ele era um nômade. Ele saía de um local para um outro local. Ele era um nômade coletor, caçador-coletor. Ele caçava o que ele encontrava e ele coletava os alimentos, as frutas que ele encontrava. A partir de um certo momento, esse homem entendeu que quando ele jogava uma semente no solo, germinava. Esse homem passou a entender que ele poderia criar animais. Ele poderia permanecer em um único local, porque ele poderia plantar naquela terra várias vezes. Ele não precisava mais ser nômade. Além disso, ele poderia criar alguns animais. Surge aquela ideia das fazendas. Em razão do avanço da agricultura, em razão do avanço, dessa criação de animais com a finalidade do consumo, surgem os primeiros centros urbanos. Mas quando a gente observa os primeiros centros urbanos lá da Babilônia, o que acontecia? Haviam muitas guerras entre os homens. Desde a época das cavernas, os homens guerreavam com os homens. Até hoje, nós não aprendemos a cooperar. Existem outras espécies de animais que cooperam entre si. Nós, homens, ainda guerreamos.
ainda guerreamos, ainda dominamos um povo frente ao outro, ainda existe essa grande intenção do ser humano. Dito isso, gente, evoluindo muito nesse processo, nós chegamos em um modelo no qual existem várias nações. Essas nações, elas defendem a hegemonia daquele local. Elas se defendem de ataques externos. Mas é claro que dentro daquela nação existem várias desigualdades. Existem vários sistemas onde um homem domina o outro homem. Isso perdura até hoje, não é verdade? Sim, prof, entendi. E levando em consideração esse período de guerra, vamos chegar lá no Estado absolutista. No Estado absolutista nós tínhamos um rei que guerreou, um rei que conquistou muitos locais, um rei que comandava aquela sociedade. Esse rei, ele era um semideus, ele podia fazer tudo. Não existia nenhum limite para a atuação desse rei. Entretanto, em razão da evolução de uma classe burguesa, onde nasceu o sistema capitalista que rege a nossa vida hoje, a classe burguesa começou a desempenhar uma atividade de comércio. E aí então a classe burguesa, através do comércio e de trocas, entendendo o valor do capital, começou a ter um poder que vinha da atividade comercial. E aí então não fazia sentido mais o rei confiscar as terras daquela burguesia. A burguesia poderosa começou a se rebelar contra o rei, se rebelar contra aquela ordem e falou o seguinte: rei, você tem que garantir a minha liberdade, a minha propriedade. Surge a noção de Estado de Direito, Estado que obedece o direito. A atuação do rei não é mais ilimitada. O rei tem alguns limites. Ele tem que respeitar a minha liberdade da burguesia, a minha propriedade da burguesia. Nasceu a noção de Estado liberal, nasceu a noção do capitalismo, né, que rege as nossas relações hoje. E então surge a noção de um Estado que tem o seu poder limitado. Limitado por quem? Pela lei. E a lei estabelece que cada cidadão tem direito de liberdade e direito de propriedade. Surgiu a primeira dimensão dos direitos fundamentais. O Estado tem muito poder ainda, mas ele tem que garantir a minha liberdade, a minha propriedade. Isso por quê? Porque a burguesia queria o quê? Desempenhar a atividade de comércio. Gente, antes a dominação do homem frente ao homem era através da força física, lá com o homem das cavernas. Agora, através da atividade comercial, através dos grandes centros urbanos, o que vai imperar é o capital. E para isso acontecer, o rei não pode confiscar as terras da burguesia. O rei não pode inviabilizar a liberdade da burguesia de realizar o escambo, as trocas. É onde nós estamos hoje. Esse é o nosso sistema. Beleza, dando continuidade a esse processo, o que aconteceu? Mesmo a burguesia, tendo já sofrido na mão do rei, ela esqueceu isso e começou o quê? Explorar o trabalhador. A burguesia detinha os meios de produção, os meios para produzir aquela mercadoria. Então contratava, né, pagava, explorava, escravizava os trabalhadores que produziam aquele produto que seria comercializado. Tudo isso era sendo feito com muito abuso e muita dominação, né? A burguesia começou o quê? A dominar cada vez mais essa classe trabalhadora, que na verdade se sentia livre, mas não era. Ganhava pouco, um salário mínimo. A escravidão moderna, né? Hoje quem ganha um salário mínimo não sabe, mas é escravo moderno. E vou explicar para vocês isso daqui a pouquinho. Mas então, a burguesia pagava o mínimo para aquela pessoa, para que ela produzisse mais e mais riqueza. E aí que essa classe de trabalhadores falou: poxa, isso é injusto? Vários e vários acontecimentos inviabilizaram aquele modelo, inclusive o crescimento da produção. Com os avanços tecnológicos, aquela capacidade produtiva aumentou muito. E quem ia consumir aqueles produtos? Se tinham tantos escravos, quem que ia pagar por aqueles produtos? Aquela classe ali que era escravizada tinha que começar a receber para comprar aqueles produtos e perpetuar o poder da burguesia. Por isso que houve abolição da escravidão, viu, gente?
Foi por interesses econômicos. Entendi, prof. E aí? E aí, então, dando continuidade a esse processo, essa classe trabalhadora que começou a receber muito pouco, só para consumir os produtos do burguês, começou a consumir muito pouco, começou a ganhar muito pouco e consumir aqueles produtos. Essa classe começou a se rebelar. Isso não é justo. Queremos alguns direitos. Estou trabalhando, mas o meu filho nem consegue estudar. Mas eu não consigo nem dar uma condição de saúde para minha família. Surge a segunda dimensão dos direitos fundamentais, que é aquela dimensão ligada aos direitos sociais. E esses direitos sociais, eles surgiram bem naquela época que surge o modelo de Estado Social de Direito. Estado que tem a sua atuação limitada pelo direito, limitada pela lei. E isso surgiu lá no Estado liberal, na primeira fase. Ok, prof, Estado Social de Direito, Estado que tem que prestar serviços sociais. Estado que tem que prestar algumas atividades, tem que garantir a saúde, garantir a educação, garantir a segurança. Então o Estado antes, que tinha que só garantir a sua liberdade, o seu direito de propriedade, agora passa a ter que garantir direitos básicos, saúde, educação para essa população. Beleza, prof. E aí? Dando continuidade a esse processo, pessoal, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou em guerra. Houve uma comoção e um pensamento muito forte de que as pessoas precisavam de paz, de uma vida com qualidade. Vamos parar essas guerras, correto? Esses valores de fraternidade, de solidariedade surgiram na ordem mundial. Surge, gente, a terceira dimensão dos direitos fundamentais. Dando continuidade a esse processo, depois da Segunda Guerra acontece um grande avanço tecnológico. De repente nós estamos tratando com células-tronco. De repente existe a internet. De repente eu falo em um segundo com alguém que está do outro lado do país, do outro lado do mundo. Tudo isso é possível hoje. Surgem os direitos fundamentais de quarta dimensão, ligadas a essas questões, por exemplo, de pesquisa genética, de avanços tecnológicos, modelo que a gente está hoje. Vocês estão entendendo esse processo evolutivo? Mas, diante de tudo isso que eu falei, gente, pasmem, o ser humano ainda não conseguiu cooperar um com o outro, não conseguiu. Lá no Homem das Cavernas, um guerreava com o outro pela comida. Homem das Cavernas, um guerreando com o outro. E aí eles eram nômades, ficavam indo de um local para o outro, caçadores-coletores, caçando o que aparecia, coletando o que aparecia. Parecia que a gente tinha um número de recursos o quê? Limitado, porque o homem não entendia como manipular a natureza. Depois, com o avanço da agricultura, o homem começou a perceber, se eu plantar nessa mesma terra, eu consigo produzir muito alimento para mim. Se eu cuidar desses animais nessa região, eu consigo produzir muito alimento para mim. Surgem os primeiros centros urbanos, mas mesmo surgindo esses centros urbanos, mesmo havendo uma fartura agora de alimento, de animais, porque o homem aprendeu a manipular a natureza, mesmo assim o homem tentava dominar o outro homem. Sim, as cidades, os centros urbanos guerreavam. E havia naquele centro um líder. E esse líder sempre fundamentava o seu poder através da religião. As religiões são uma forma de dominação da população para todo mundo aceitar aquele rei, para todo mundo aceitar aquele líder. Durante muitos anos, a religião foi usada para manipular a população. Sim, prof. E aí? Dando continuidade a esse processo, vemos que os homens, os imperadores, guerreavam entre si mesmo assim, mesmo havendo fartura de comida, fartura de alimento, fartura de pedras preciosas, mesmo assim os homens guerreavam uns com os outros. Chegamos no estado absolutista, onde o rei era um semideus. Esse rei semideus tinha plenos poderes e podia fazer o que bem queria. Só que esse rei não esperava o surgimento da burguesia. O que aconteceu?
como os seres humanos conseguiam produzir muito naquele mesmo local, plantar muito, e com o avanço das expedições marítimas, o homem começou a conhecer produtos diferentes, seda das Índias, começou a perceber que haviam muitas riquezas espalhadas pelo mundo. E com a expansão marítima, eles podiam fazer escambo, eles podiam trocar mercadoria. E através dessa troca havia aquela negociação. Vou vender isso aqui mais caro, vou ganhar isso, vou lucrar em cima dessa pessoa. Surgiu a lógica do capitalismo. Só que para o capitalismo funcionar, para o capitalismo acontecer, o burguês tem que ser livre. Livre para quê? Para exercer essa atividade comercial, para criar esse tipo de estratégia. Não adiantava nada a burguesia se enriquecer, o burguês adquirir terras e o rei confiscar as terras do burguês. E o rei confiscar até a esposa do burguês. Surge uma revolução, as revoluções na Europa, a Revolução Francesa. Rei, nós não queremos mais que você tenha poderes absolutos. Nós queremos liberdade, igualdade, fraternidade. Surge então a noção de Estado de Direito. A atuação do Estado passou a ser limitada pelo direito. O Estado não tem mais poderes absolutos. Agora o Estado está limitado. Ele tem que respeitar a liberdade, a propriedade do burguês. Surge o capitalismo. Só que aí, prof, mesmo assim, o burguês começou a desempenhar mais e mais sua atividade burguesa. Só que para ele produzir muito, ele teria que contratar. Na verdade, inicialmente, ele teria que dominar, escravizar algumas pessoas que iriam produzir riqueza para ele. E esse processo de escravidão durou longos anos, muitos longos anos dessa forma. Só que, gente, chegamos no momento em que a burguesia começou a produzir muito. A produção era muito grande. E quem ia consumir aquela produção? Como é que aquela burguesia teria poder se não tinha gente para consumir aquela produção? Vamos abolir a escravidão, porque aí quando nós abolimos a escravidão, nós criamos um mercado consumidor. Vamos instituir um salário mínimo para essas pessoas, o mínimo que a gente pode pagar para elas terem uma vida digna, mais ou menos digna, para que elas possam consumir os nossos produtos. A abolição da escravidão, ela foi um movimento capitalista. Foi um movimento, não foi um movimento em razão dos direitos humanos. Para algumas, é claro que algumas pessoas lutaram por isso, mas é óbvio que ela só aconteceu por uma razão capitalista, para criar um mercado consumidor. E aí, prof, o que aconteceu diante disso? Surgiu esse mercado consumidor e essa classe trabalhadora cada vez mais trabalhando em prol do crescimento e da riqueza da burguesia. E a burguesia o que, gente? Detinha os meios de produção e continuou a perpetuar esse modelo de dominação. Até que essa classe começou a falar, poxa, eu não consigo nem sobreviver com esse salário. Eu não consigo dar para minha família saúde, educação. Surge a noção, então, do Estado social de direito. O Estado agora que tem que prestar serviços públicos. Essa classe começou a exigir Estado. Presta para minha educação, saúde. Mas eu te pergunto, gente, a saúde, a educação que o Estado presta, é por acaso uma boa saúde? É por acaso uma boa educação? Ou eu vou educar minimamente essas pessoas para que elas não se rebelem, para que elas não detenham toda a informação. Se eu conseguir educar muito essas pessoas, elas vão entender como o sistema funciona. E se elas entenderem como funciona, elas não vão aceitar qualquer tipo de dominação. Elas não vão aceitar serem dominadas. Ou seja, dou uma educação até um nível 5 para que aquelas pessoas continuem sendo escravizadas por mim. A escravidão da vida moderna, continuam recebendo um salário pífio para viver uma vida muito limitada e assim eu consigo escravizar essas pessoas. Isso tudo, gente, perpetua até hoje. Isso até hoje. Nós não aprendemos a cooperar com os seres humanos. Existe uma abundância enorme de alimentos, de riqueza, de prosperidade.
Todos nós poderíamos ter acesso, mas o sistema que chegamos hoje é esse sistema ainda de dominação. Não aprendemos a cooperar uns com os outros. E eu tô te contando essa história toda, não só para você alcançar a aprovação no concurso público, mas para te libertar. Sim, quando você passar em um concurso público e começar a mudar de classe social, não seja bobo, não saia consumindo produtos que você não precisa, não caia nas armadilhas do capitalismo, junte dinheiro, seja dono dos meios de produção, compre imóveis, seja dono dos meios de produção, produza. Pegue o seu dinheiro, invista em algo, gere algo novo, mude de classe social, seja dono dos meios de produção. Dito isso, galera, eu falei tudo que eu penso agora. Agora eu falei tudo que eu penso. Dito isso, gente, os direitos fundamentais eles são classificados em algumas classes. Primeiro, direitos individuais e coletivos, estão no artigo 5º. Direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade estão no artigo 5º. Que bom que você gostou. Gente, eu falei tudo isso assim, do fundo do meu coração. Eu vivo a minha vida para estudar. E isso tudo é verdade, muito bem fundamentado. Isso pode te libertar. Mas você tem que ser esperto. Tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente. Porque sua mente está louca para ser dominada. Se você não domina sua mente, vem um espertalhão e domina ela para você. E te usa você a vida inteira. Sim, tem espertalhão que faz isso. Liberta a sua mente. Como assim libertar minha mente? Entenda como funciona o sistema. Faça o melhor que você tem para fazer com as horas que você tem. Drible a sua preguiça. Mude de classe social. Dê uma vida para sua família digna de verdade. Viva prazeres na sua vida. Conheça países, conheça lugares diferentes. Dê para você e para sua família o que você merece. Mas aí depende de você. Eu expliquei para vocês que durante anos os reis, os líderes, desde a Babilônia, eles dominavam a população através da mente. Eles criavam e instituíam deuses, criavam religiões. Através da religião eles falavam, eu sou filho de Deus. Me obedeçam. Eu sou filho de Deus. Me obedeçam. E durante muito tempo isso funcionou. Isso funcionou durante muito tempo. Agora eu quero te libertar porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós. Só que tá cheio de gente, cheio de rede social, cheio de mídia para distrair a sua máquina preciosa que chama mente. Para fazer você ficar o quê? Consumindo, comprando, alienando, ao invés de realizar os seus sonhos, ao invés de realizar as suas vontades, ao invés de fazer algo relevante com a sua vida. E o que é fazer algo relevante com a sua vida? Ajudar o outro. E se você quer ser servidor público, ajudar o outro. O que é relevante nessa vida? Ajudar o outro. Nós estamos aqui todos conectados e somos uma coisa só. Dito isso, direitos individuais e coletivos, artigo 5º. Artigo 5º, gente, direitos individuais e coletivos, igualdade, isonomia, liberdade, liberdade de manifestação, tudo isso está no artigo 5º. Direitos sociais, artigo 6º até o artigo 11º, direitos sociais, direito à saúde, educação, direito à segurança, direitos sociais, artigo 6º até o 11. Direitos à nacionalidade, eu estou falando do vínculo jurídico e político que nós temos com a nação brasileira, né? Os direitos do nacional brasileiro, artigo 12, artigo 13 da Constituição, e direitos políticos, artigo 14 e 16. Galera, quando eu falo de direitos políticos, direito de participação na vida política. O que é vida política? Nas decisões do Estado. Direito de participação nas decisões do Estado. Ok, prof. Pontos importantes. Quando eu falo de direitos e garantias fundamentais. Direitos. Direitos são bens jurídicos em si considerados. Têm aplicabilidade imediata. Eu tenho direito à vida.
Estou exercendo nesse momento o direito à vida, o direito à livre manifestação de pensamento, o direito de liberdade. Eu tenho esse direito e esse direito eu vou exercer imediatamente. Isso são os direitos fundamentais. Garantias fundamentais. Garantias são instrumentos para assegurar esses direitos. Por exemplo, digamos que o meu direito de liberdade foi violado. Corpos para o quê? Para defender esses postos. Digamos, por exemplo, que o meu... Falhando um pouquinho. Digamos que, por exemplo, o meu direito de... Um direito líquido e certo meu tenha sido violado. Um minutinho, deu certo. Então, eu posso utilizar as garantias para assegurar os meus direitos. Essa é a lógica. Direitos são bens jurídicos em si considerados, garantias são instrumentos para garantir esses direitos. Prof, me dá um exemplo de garantia. Os remédios constitucionais. Não são só esses as garantias, né, que existem para defender os nossos direitos, mas os remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandato de segurança, são ótimos exemplos de garantias constitucionais. Beleza, dito isso, gente, característica dos direitos fundamentais. Primeiro, historicidade. Vocês estão vendo que esses direitos fundamentais, eles decorrem de um processo histórico. Um processo histórico evolutivo, né? Decorrem de anos de evolução. Os direitos fundamentais foram sendo inseridos na nossa ordem, na nossa lei, né? Na nossa Constituição ao longo de anos. Decorre de um processo evolutivo da nossa sociedade. Universalidade. Eles são o quê? Para toda a coletividade. Todos os cidadãos possuem esses direitos fundamentais. Além disso, limitabilidade ou relatividade. Galera, não existe direito fundamental absoluto. Eu não posso falar que o meu direito à vida prevalece frente ao direito de liberdade. Não existe. Não existe hierarquia entre direitos fundamentais. Não existe. Prof, na situação em que exista um conflito entre dois direitos fundamentais, o que vai acontecer? Exemplo que eu falo aqui no meu livro para vocês. Lembrando aqui, olha, gente, a limitabilidade está toda em amarelinho porque responde a 200 questões de prova. Dá uma olhadinha. Olha tudo que a gente já falou. Direitos fundamentais. A constitucionalização sobre os tratados de direitos humanos é o ponto mais importante desse capítulo. A limitabilidade é a característica mais importante que a gente vai falar agora. Assistiu a videoaula que explica o conteúdo desse capítulo em uma aula só, objetiva, para você esgotar o conteúdo mais rápido. Lembra, tudo que está destacado em verde responde a 100 questões de prova. Tudo que está destacado em amarelo a 200 questões de prova. E tudo que está destacado em vermelho a mais de 300 questões. Eu já te mostro frase a frase o que é mais importante. Tá com dúvida no conteúdo dessa página? Escuta a explicação em áudio de cada página do material. Um áudio, eu gravei um áudio explicando cada página. Fiz isso para vocês. Tá bom, prof? Característica mais... Melhorou? Melhorou. Pessoal, característica mais cobrada. Limitabilidade. O que acontece? Não existe direito fundamental absoluto. Eu não posso falar que um direito fundamental prevalece frente ao outro. Não existe hierarquia entre direitos fundamentais. Exemplo. Digamos que você é jornalista. Jornalista gosta de uma fofoca e de uma confusão. Na sua cidade você encontrou um pendrive cheio de fotos íntimas da filha do prefeito. Filha do prefeito que você não gosta do prefeito. E aí então você resolveu fazer uma grande reportagem sobre essas fotos íntimas, usando o seu direito de liberdade de manifestação. Ok. A filha do prefeito ficou injuriada, falou, poxa vida, essa sua manifestação de pensamento ofendeu a minha intimidade, minha honra, minha vida privada. E aí, então levou essa questão para o juiz. O juiz pode falar, prevalece o direito de manifestação do pensamento ou prevalece o direito de intimidade? Não. Não existe hierarquia entre os direitos fundamentais. O que o juiz vai fazer? Vai tomar uma decisão do meio que sacrifique o mínimo possível o direito de honra e intimidade e o direito de liberdade de manifestação. Como assim? O juiz vai falar, jornalista,
você tem direito de liberdade de manifestação. Só que o seu direito termina quando começa o direito do outro. Então, você não vai perder a sua liberdade de manifestação. Entretanto, você terá que indenizar a filha do prefeito pelos danos que ela sofreu na imagem dela, na intimidade. Você vai ter que reparar esses danos que ela sofreu. Vocês conseguem entender que aí então o juiz chegou numa solução que? Uma solução ótima? Uma solução que não sacrificou nenhum dos direitos envolvidos? Isso que é limitabilidade. Nenhum direito fundamental é absoluto. Não é absoluto. Sempre vai haver uma limitabilidade. Entendi, prof. Além disso, concorrência. Eu exerço vários direitos fundamentais agora. Eu estou falando com você, estou exercendo minha liberdade de manifestação. Eu estou viva, estou exercendo meu direito à vida. Eu estou livre, eu estou exercendo meu direito de liberdade. Eu estou exercendo vários direitos ao mesmo tempo agora. Além disso, irrenunciabilidade. Eu não posso renunciar o meu direito à vida. Eu não posso vender o meu direito de liberdade. Irrenunciabilidade. Prof, mas quando você fala de irrenunciabilidade eu fico confuso. Porque o que acontece no Big Brother Brasil? No Big Brother, o participante, ele está renunciando à sua intimidade, à sua vida privada, para participar de um jogo, de um reality show. Pois então, o constitucionalismo atual permite a renúncia temporária de alguns direitos para participação de reality show. Isso é admitido. Então, esses participantes estão renunciando temporariamente o direito de intimidade, de vida privada para participar daquele reality show. Isso também é questão de prova. Além disso, imprescritibilidade. Gente, o direito fundamental, você não vai perder ele se você nunca usou. Como assim, prof? Digamos que você não é proprietário de nenhum imóvel. Nunca quis ser proprietário. Se daqui a 50 anos você decidir comprar um imóvel, você vai ter perdido o direito de propriedade? Não. Então, o direito fundamental, você não perde ele. Só que, prof, você falou para mim que o meu direito fundamental é imprescritível. Então, se, por exemplo, eu fiquei preso durante alguns anos, fiquei preso, prof. Agora que fui solto, eu perdi meu direito de liberdade? Não perdeu, não perdeu. Agora, a imprescritibilidade, gente, ela tem uma exceção, que é o direito de propriedade. Como assim? Se você já é proprietário e não exerce o seu direito de propriedade e tem alguém ocupando o seu terreno, ocupando a sua propriedade de forma mansa e pacífica por muitos anos, cuidado, você pode perder aquela propriedade em razão do uso capião. Ou seja, existe essa possibilidade. Se você não exerce o seu direito de propriedade durante longos anos e outra pessoa está exercendo lá a posse mansa e pacífica naquele terreno, na sua área, você pode perder aquele local. Então, imprescritibilidade, na maioria das situações, lembra da exceção que é o uso capião. Beleza. Além disso, prof, eficácia. Gente, os direitos fundamentais, eles têm eficácia vertical e eficácia horizontal. Eficácia vertical, o Estado, que tem muitos poderes, tem que respeitar os seus direitos fundamentais. Eficácia vertical. Agora, numa relação entre dois particulares, estamos em pé de igualdade perante as leis. Eu tenho os mesmos direitos fundamentais que você. Eficácia horizontal. Ok, dito isso, constitucionalização sobre direitos humanos. Gente, quando eu falo sobre direito fundamental, a gente sempre confunde. O que é direito fundamental? O que é direito humano? Direito fundamental são esses direitos ligados à dignidade da pessoa humana, que fazem parte do nosso texto constitucional. Direitos humanos são aqueles que podem ser oriundos de tratados internacionais. Tratado internacional é só um contrato internacional, correto? E quando esse tratado assinado, pelo Brasil com as outras nações, quando esse tratado é votado no Congresso em 2 turnos e é aprovado por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso, esse tratado ele vai fazer parte da Constituição. Então, peraí, se o Brasil assina um tratado sobre direitos humanos com outras nações, esse tratado é submetido a uma aprovação, uma votação no Congresso. Essa votação acontece em 2 turnos e aquele tratado é aprovado por 3/5 dos membros.
quórum qualificado, né? Quórum de aprovação da emenda constitucional. Poxa vida, prof, esse tratado que foi aprovado por 3/5 dos membros vai ter status de quê, gente? De emenda constitucional. Vai fazer parte do texto da nossa Constituição. Ah, que maravilha, hein, gente? E é isso aí, vai fazer parte do texto da Constituição. Esse é o tópico mais importante, ele tá em vermelhinho. Aqui, exemplos para tornar mais fácil. Faça as questões no final da página. Tô com dúvida nessa página, escuta o áudio que eu explico essa página. Galera, esse é o tópico mais importante desse capítulo. Constitucionalização de tratado sobre direitos humanos. Isso cai, mas isso despenca. Como é que vai cair, prof? Vai cair assim, o Brasil assinou um determinado tratado internacional. Aí não vai falar que é direitos humanos. Ou vai falar que é direitos humanos. E vai falar que foi submetido à aprovação do Congresso. E não obteve 3/5 dos votos de cada casa do Congresso. Aí você vai falar assim, esse tratado passou a fazer parte da Constituição? Não. Não. Só faz parte da Constituição se for aprovado por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos. 3/5 da Câmara, 3/5 do Senado. 3/5 da Câmara, 3/5 do Senado. Quórum qualificado. Aí então esse tratado vai fazer parte do texto da Constituição. Ok, ponto final para a gente terminar essa live maravilhosa, que eu passei muita questão aqui, hein, gente? Ponto importante. Tô falando sobre direitos humanos, tô falando sobre tratado internacional. O Brasil assinou um tratado internacional. E aconteceu uma situação de grave violação dos direitos humanos. Grave. E aí, prof? E aí que o Procurador-Geral da República, ele ficou sabendo dessa situação. E ele vai suscitar perante o STJ o deslocamento desse processo, que envolve essa grave violação aos direitos humanos. Vai solicitar, vai suscitar perante o STJ o deslocamento desse processo que corre na Justiça Comum para a Justiça Federal. Deslocamento de competência para a Justiça Federal. Por quê, prof? A União que assina tratados internacionais. É a União. Digamos que aconteceu uma situação no estado de São Paulo de grave violação do tratado internacional. Foi ajuizada uma ação na Justiça Comum. O Procurador-Geral da República ficou sabendo daquela situação. O Procurador-Geral da República sabe que quem assinou o tratado internacional foi a União. O que ele vai fazer? Ele vai suscitar perante o STJ ou STJ. Vamos providenciar o deslocamento desse processo para a Justiça Federal. Porque essa questão é de grande relevância e eu não quero nenhum problema com as outras nações em razão daquele tratado que a gente assinou. Beleza? É isso aí. Galera, falamos sobre direitos fundamentais. Eu quero deixar meu último recado para vocês sobre a vida de vocês. A vida de vocês é ótima. Galera, eu transformei a minha vida através do concurso público. Mudei mesmo. Fui aprovada 17 anos atrás. Gente, quando eu falo isso, eu tô revelando a minha idade e eu pareço ter 22. Então, fui aprovada há muito tempo atrás, Mas eu acredito muito no concurso público porque nós estamos em um país extremamente desigual, onde as pessoas não têm oportunidades, não tem um estudo de qualidade, não tem. E isso é proposital, não pense que não é proposital, existe toda uma dinâmica, um sistema capitalista de dominação. Você é contra o capitalismo? Claro que não. Claro que não, gente. Não sou contra o capitalismo. Eu sou contra a falta de liberdade. Então, se você entender que você não teve uma educação de qualidade, se você entender que você não teve os meios mínimos para você conseguir ser livre, se você entende isso, você consegue compreender também que no Brasil, onde tem poucas oportunidades, se você teve pouca capacitação, se você teve pouco dinheiro, pouco patrocínio, o concurso público é um instrumento de transformação social. Você sai de uma casta e muda para outra. Você muda a sua realidade, a realidade da sua família. Mas esse é o primeiro passo. Passou no concurso público, a gente vai te ensinar e olha, você vai começar a fazer outras coisas, você pode abrir a sua empresa, você pode fazer muitas coisas. Hoje eu tenho vários projetos. Hoje eu tenho uma editora, hoje eu tenho lojas, hoje eu tenho vários projetos meus que eu construí a partir da minha transformação, da minha vida. Hoje eu conheço quase o mundo todo, né, gente? Eu conheço mais de 40 países.
quase o mundo todo não, 48 países. Então, assim, eu acredito muito nisso. E se eu puder, o que eu quero fazer aqui é tornar vocês capazes de transformar a vida de vocês. Eu fico emocionada, porque realmente é o que eu quero pra vocês, é o que eu quero pra vocês. Eu quero que vocês possam viver isso, essa realidade. Foi o que aconteceu comigo. Eu sou muito grata por professores terem abrido a minha mente, por livros terem me ajudado a transformar a minha cabeça. E eu quero que vocês entendam que a gente está assim num sistema de dominação. Não é o capitalismo, pessoal, não é aquela legenda política ou aquela outra. Nós, seres humanos, a gente não aprendeu a cooperar uns com os outros. A gente não coopera, existe uma abundância de recurso, de dinheiro, mas a gente não aprende a cooperar. Sabendo disso, a nossa responsabilidade individual é sermos boas pessoas e fazermos o bem. Mas para a gente fazer o bem, a gente tem que ser livre. Como que eu posso fazer o bem se eu estou sendo dominado? Quais que são as minhas possibilidades? Quase zero. Então, para você ser livre, eu só acredito no conhecimento. Porque a partir disso, eu vou dar para vocês ferramentas para que você descubra o seu poder. Para que você entenda como funciona, para que você se encontre na atividade que você quer fazer, para que você se encontre na carreira pública. Eu contei para vocês toda uma história que eu passo anos lendo sobre a nossa raça, sobre a nossa espécie, sobre o nosso comportamento humano. E eu acho que a gente só cresce se a gente estiver junto. Tchau, tchau.